Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos fazer aqui a reflexão astrológica para a semana do dia 21 ao dia 27 de julho. E é uma semana com bastante movimento, mesmo uma quantidade grande de movimento. A gente vai ter duas fases da Lua iniciando nesse momento, a fase cheia e a fase minguante. E tem dois ingressos também do Sol em Leão e de Mercúrio em Virgem. Me acompanha aqui porque tem muitos aspectos, inclusive aspectos além dos aspectos diários da Lua, né? Então é uma semana bastante recheada aí de movimento no céu. E a análise que eu faço aqui ela é mais no sentido eletivo, para você entender o clima dos dias e organizar as suas atividades, tá bom? Se você não for inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, já aproveite, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para não perder nada, tá? E vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acham de acompanhar aqui o desenrolar das influências astrológicas, comparando com os eventos da vida prática mesmo, as notícias que vão surgindo, né? Eu postei aqui lá na aba postagens, comunidade ali, né? Postei em texto algumas notícias que foram saindo aqui ao longo dessa semana e eu fiz uma comparação com a conjunção que a gente teve com a estrela Algol, né? Aquele vídeo que eu fiz sobre a conjunção de Marte com Algol. Se vocês gostam desse tipo de reflexo aí, de comparação, para a gente entender, coloca aqui nos comentários o que vocês acham, porque aí eu posso compartilhar ali na aba das comunidades, né? Na aba de comunidade, e vocês irem entendendo como é o desenrolar. Porque, gente, o reflexo da astrologia não diz respeito só aos grandes acontecimentos do mundo, né? O reflexo ele é cotidiano, então a gente vai acompanhando aí diariamente em termos de assuntos, tá bom? Coloca aí nos comentários só para eu saber. Eu vou pedir também para você curtir o vídeo, se puder compartilhar aí com seus amigos, agradeço muito também, isso me ajuda muito a divulgar aqui o canal. Bom, vamos ao que interessa, falar da semana do dia 21 ao dia 27. Nós vamos iniciar a semana 21 de julho, domingo, com a oposição de Sol e Lua, é a fase cheia, né, que nós vamos ter. Bom, a Lua está aqui no finalzinho de Capricórnio e o Sol no finalzinho do signo de Câncer. E a Lua se beneficia tanto da fase cheia, que é o ponto da máxima visibilidade dela no céu, como do signo onde o Sol está. Mas vejam bem, gente, esta Lua cheia acaba ativando muito esse eixo de casas de temas difíceis, 6 e 12, né? Casa 6 é uma casa muito relacionada a problemas de saúde coletiva, infraestrutura, indústria, por exemplo, no sentido coletivo, o campo dos trabalhadores mesmo, né? E toda a parte da infraestrutura, tá? Então, aqui, desde a infraestrutura de cibernética, né? Transmissão de sinais de rede para a internet e tal, como água, luz e toda a parte de saneamento também. Então, não é muito bom ter essa oposição, essa lua cheia acontecendo com esse eixo ativo, porque para esses próximos 15 dias, né, até chegar à fase nova, podem se desenrolar aí alguns assuntos no âmbito de país, né? Eu sempre calculo esses mapas aqui da reflexão semanal para Brasília, né, que é a nossa capital aqui, e então no âmbito coletivo esse tema fica um pouco mais presente, né? Agora, as casas 6 e 12 são casas cadentes. Se você estiver pensando em sentido de início de atividades, não recomendo. Mesmo que a lua esteja num ponto de máxima visibilidade, se aproveite bastante, se beneficie bastante dessa posição do Sol ainda aqui em Câncer. Só que é uma fase cheia no último grau. O que vem em seguida é a mudança mesmo, né, da Lua. Então, tanto o eixo de casa de temas difíceis, ser casa cadente e estar no grau final, não vai trazer aí uma grande empolgação para mudanças, eu recomendo atenção então, tá bom? Não é um dos melhores momentos para iniciar nenhuma grande atividade, tá? Porque, inclusive, como eu falei para vocês, o passo seguinte é a Lua mudar de signo, iniciar atividades nesse momento vai representar sempre alguma coisa se alterando aí no fluxo do seu interesse, do seu negócio, aquilo que você inicia com essa influência, tá bom? Agora, a Lua está em Capricórnio, o clima não é agitado, ele ainda é prático nesse momento. O momento exato da oposição é às 7 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Então, a gente vai pegar ali a madrugada, o início da manhã aqui do domingo com essa influência aqui prática, né, e tal. Só que vai mudar, gente, porque quando for 8h43, a Lua já vai ingressar em Aquário. E como o Aquário é um signo do ar, né, ele tem calor,
vai motivar um pouco mais, vai gerar um pouquinho mais de velocidade, facilidade com interação e troca, vai criar um clima um pouco mais de movimento, no sentido de interação, ideias, conversas, aí já dinamiza um pouquinho mais, tá? Então é o que eu falei, a fase cheia aconteceu no último grau da Lua em Capricórnio, não é um dos pontos que vai alterar muito a dinâmica do domingo. O domingo vem com um perfil um pouco mais do ar mesmo, até porque depois do ingresso da Lua em Aquário, quando for 9h28, ó, tudo durante a manhã, né, gente? A Lua vai chegar a esse aspecto de trígono com Marte, que ingressou em Gêmeos, né, no dia 20. Então, gente, um trígono do ar, ele é sempre bem movimentado, ainda mais com Marte em Gêmeos, né? Porque Marte também tem calor. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre Marte em Gêmeos, nesse momento, nesse trânsito de Marte em Gêmeos, pega aqui em cima no card aí para você assistir. Porque, gente, ele é bem movimentado, ele é dado aí a uma inconstância e tal, mas pensando no domingo, isso vai gerando muita motivação. Então, se você tiver atividades de entretenimento, ou se você estiver em casa, né? Ele cria uma certa empolgação, um certo movimento. Não é um dia muito parado, não é um dia onde você muito provavelmente fica só descansando. Tem muita ideia, muito interesse, mesmo que seja só no âmbito mental, né? Mesmo que você não esteja assim em grande movimento físico e tal. Mas ele vai criando um clima despojado, tá? Agora, gente, num sentido eletivo, é um aspecto favorável, tá? É um aspecto harmonioso, um aspecto muito fácil. Esse momento pode ser interessante aí para a tomada de algumas iniciativas, né? Já que Marte tem esse tema, então assim, o avançar das coisas, ir para alguma coisa diferente e tal, pode ser realizado durante esse momento. Iniciativas, de maneira geral, elas são benéficas, né? Elas avançam para algo diferente, tá? E vai ter um pouco mais de velocidade também. Então, a gente começa o domingo com aquele perfil capricorniano, mas depois ele vai mudar o clima, né? Vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? Agora, 17h43, no horário de Brasília, a Vênus vai chegar a um aspecto perfeito de 60 graus com Júpiter, então é um aspecto entre benéficos, né? Ele acaba sendo aí um dinamismo que acontece ali no final da tarde do domingo, só que o que veio antes, que foi o trígono entre Lua e Marte, foi às 9h28 da manhã. Então, a gente vai sentir uma grande empolgação, ânimo, energia durante a tarde toda, de forma que esse domingo, dia 21, é um dia muito auspicioso, assim, inclusive para início de atividades. Mesmo que Vênus em Leão não esteja no ponto de uma super facilidade, ali não é um ponto que ela tem muito domínio, é um aspecto entre benéficos, né? E tem bastante calor. O domingo todo ele tem essa expressão do calor, não calor na temperatura pensando em fator meteorológico, mas o calor no sentido do movimento, né? Ele empolga. Então tem um perfil animado, confiante, otimista, bastante otimista, né? Pode ser muito interessante para início de atividades, tá? Então, tudo que você estiver iniciando aí durante esse período tende a fluir de uma maneira um pouco mais fácil. Depois das 17h43, quando chega ao ângulo perfeito entre Vênus e Júpiter, nós não vamos ter novos aspectos, mas a gente vai sentir a tarde toda bem empolgada, assim, né? Com um perfil alegre, despojado. Se você estiver curtindo, ele vai sentir esse clima aí muito amistoso e também motivador, né? Isso é algo que é bastante presente, né? Assuntos ligados a aquisições, beleza, estética, tudo que vai para o campo do bom, bem, belo e acaba sendo muito, muito beneficiado, tá? 17h43 é o momento exato, depois vai começar a diminuir um pouquinho a influência, mas a gente vai ter ainda, no dia seguinte, aspectos favoráveis da Lua. Essa semana tá muito interessante, tá? Agora, na terça, dia 22, o primeiro movimento é o ingresso do Sol em Leão, seu domicílio. Aqui o Sol fica muito mais vigoroso, né? Tá no campo que ele domina, o Sol com uma expressão de autoridades, de brilho, de sucesso, encontra o caminho que quer aqui, tá muito fácil, né? A gente consegue sentir esse clima altamente favorável desse ingresso do Sol em Leão. Segunda-feira, 4h44 da madrugada, ali no horário de Brasília, né? Então o Sol ingressa ali em Leão, ultrapassa a barreira ali onde ele estava peregrino em Câncer. A gente tem uma tendência a uma segunda bem confiante, principalmente pegando aqui o final da madrugada. O Sol, quando ingressa em Leão, ele motiva e não vai facilitar só as habilidades de contato com pessoas do âmbito de liderança,
mas ele tem um perfil motivador, brilhoso, assim, né? Tem uma característica empolgada. A gente já vem de um domingo com esse clima e pega a madrugada ainda um pouquinho, tá? 5 horas e 43 minutos, a Lua vai chegar a um trígono com Júpiter, esse que aparece aqui. Bom, e desde o último aspecto da Lua foi um trígono com Marte, né? Que ela formou ali, né? Aplicou no domingo. Então, aqui na segunda, a Lua se afasta, né? Foi se afastando do trígono com Marte e vai chegando a esse trígono com Júpiter. É novamente um aspecto de bastante facilidade, e agora encontrando aqui um planeta benéfico. Vai trazendo ainda esse clima altamente favorável, confiante, muito otimista e que se desenrola sem muita complexidade, tá? 5 horas e 43 minutos. Agora, eles estão em signos que têm umidade, os signos do ar, e isso cria uma espécie de envolvimento com os assuntos globais. Então, não é aquela característica linear, seca, assim, sabe, bem objetiva, prática. Não tem muita praticidade, mas é muito favorável para tudo que depende de avanço, de movimento, de confiança, de otimismo. É um perfil fácil mesmo de levar, iniciar atividades nesse momento, pode ser legal, tá? Agora, depois desse momento, 5h43, a Lua começa a se aproximar de uma oposição com Vênus às 6h39, é o momento perfeito do ângulo de 180 graus, tá? Só que essa oposição, ela vai pegar mais essa uma horinha, né? Um pouquinho menos aí de uma hora, com um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque esse trígono de Lua com Júpiter acabou atrapalhando, aí acabou interferindo aqui nessa oposição. Que bom, né? Bom, se você tiver acordado lidando com algum assunto nesse espacinho aí, entre 5h43 e 6h39, mantenha atenção para não ficar muito exagerado com o lado estético das coisas, né? Com beleza, estética das coisas, não ficar muito apegado a esse lado. Ou excessivamente voltado só para satisfação e tal, né? Ele pega um pouquinho. É uma horinha ali, né? Que merece cuidado. Com dinheiro também, né? Se você estiver aí lidando com algum assunto, fechando algum negócio, comprando alguma coisa aí, né? Mantenha atenção ali para não exagerar, tá bom? Para o mundo feminino acaba sendo um pouquinho desafiador, mas essa uma horinha aí que tende a ser um pouquinho mais desafiadora. Agora, o que acontece na segunda, gente? Depois dessa oposição, a gente não tem aspectos perfeitos, tá? Da Lua, nem de outros planetas. Encerrou o dia às 6h39 da manhã. O que vai acontecer é que a Lua vai se afastando dessa oposição com Vênus, mas, gente, não pensem que isso vai criar um clima mal-humorado, porque não é tema de Vênus nem da Lua, né? Ao contrário, ele tem um perfil muito empolgado, tá? Só que aí, conforme vai se afastando, vai tirando esse peso adverso aí para as iniciativas. Só que no dia 23, que é a terça-feira, o próximo aspecto vai ser um desafiador também. Então, assim, início de assuntos que tenham um perfil muito ousado já requer atenção, tá? Porque a Lua vai se afastando da oposição com Vênus e muito lentamente ela vai se aproximando desta oposição aqui com Mercúrio, tá? E Mercúrio é um planeta tanto relacionado ao âmbito da comunicação global, pensando em mídias, né? Mas ele também é um planeta que tem uma relação com o trânsito das coisas no dia a dia, né? O ir e vir dos assuntos, os papéis, a comunicação cotidiana também, interação, troca, estudos também. E aqui fica um pouquinho difícil, assim, para, por exemplo, lidar com opiniões divergentes. Ele é muito crítica, assim, essa oposição para ideias, pensamentos, é rígida, né? Uma oposição em signos fixos. Se você puder evitar, então, ó, vai ser bem no início da terça-feira. Então, o que a gente vai sentindo é que da noite da segunda em diante já começa a ficar mais difícil para esse tipo de assunto. E também, né, tanto a Lua e Mercúrio são os astros mais rápidos que a gente tem. E esse perfil do fluxo natural das coisas, ele fica rígido, difícil de fluir. Mesmo com coisas pequenas, diárias, né? Qualquer assunto, qualquer. Se estiver estudando em casa, se estiver lendo, se estiver fazendo comida, o que você estiver fazendo, não flui com muita facilidade, né? Fica meio truncado, meio difícil. É mais difícil para os assuntos de Mercúrio, que envolvem comunicação, estudos. No âmbito dos assuntos eletrônicos, se estiver produzindo alguma coisa no computador, enfim, né, no celular, enfim, ele é ruim, né? Um período ali ruim.
E para conversas também, para fechar negócio, para negociação também é bem ruim. E parte burocrática. Então a gente vai sentindo que a noite da segunda até às 6h58 aqui, essa influência fica desafiadora. Aí a Lua vai ficar fora de curso algumas horinhas. Quando for 10h23, ela vai ingressar aqui no signo de Peixes. Muda um pouco o clima, assim, né? Pensando de uma forma imediata na velocidade, mas o que vai acontecer aqui na terça, a gente vai ter essa quadratura aqui com Marte já um pouquinho depois. Então, não é algo que a gente vai perceber assim parado, né? Porque a quadratura com Marte em Gêmeos vai impulsionar um pouco mais o movimento. O que naturalmente seria, né, um perfil de Lua em Peixes, trazer mais as coisas para um campo de introspecção, de aprofundamento. Mas esse comecinho aqui do trânsito da Lua em Peixes não vai ser muito. Mas o que isso vai trazer de atenção exatamente, ó, 10h23 a Lua ingressa em Peixes, ela já está aparecendo aqui, olha, próximo da quadratura. A quadratura de Lua com Marte vai ser perfeita às 13h35, bem ali no início da tarde, tá? Isso significa o quê? Que amanhã, desde o ingresso da Lua em Peixes, meio da manhã, começa a ser um pouco mais confusa, irritada, ela é bem imprevisível, tá? Então, assim, já não é muito recomendada essa terça-feira do meio da tarde ali, né, até o início, do meio da manhã até o início da tarde, para algum início de atividades, alguma definição muito importante. Ela é dada a confusão, ela é dada a desvio, a imprevistos, a agitação no clima, a irritabilidade, mas, assim, do meu ponto de vista, o em Peixes já era confusão mesmo, né? Mal entendidos de todos os tipos, e as coisas se desviam, né? Elas vão para caminhos bem diferentes. Então, aquilo que você quer realizar acaba sendo muito prejudicado pela dispersão, de uma forma geral, ela é bem dispersa. E se você não estiver lidando com nenhum grande empreendimento, nenhuma grande definição, cotidianamente, isso é um clima de dispersão. Por isso que, para início, isso não é nem um pouco recomendado, tá? Porque agita, né? Marte está em Gêmeos com bastante velocidade, mas é totalmente dispersa aqui, né, a influência, tá? 13h35, e depois desse momento, na terça, não temos novos aspectos, tá? O que vai acontecer, gente? No dia 24, quarta-feira, nós vamos ter o primeiro aspecto desafiador da Lua, né? Que é uma quadratura a Júpiter. Essa aqui que aparece vai ser perfeita às 7h46. Então, a gente viu que o último aspecto na terça foi bem ali no começo da tarde. Quando chegar à noite da terça-feira, essa influência da quadratura já está começando a ganhar força. E essa quadratura, de novo, pega Júpiter aqui, né, em Gêmeos, né, planetas que estão em Gêmeos. Essa é dada também a muita dispersão, mas aqui é um excesso de confiança, né? Até que Júpiter se beneficiar um pouco do signo onde a Lua está. Mas é uma quadratura de imutáveis, gente. Ela tem muito a ver, assim, com confiar em coisas sem sustentação, com elevar-se para um otimismo muito exagerado, por exemplo, confiança, indulgência acima da média, um perfil criativo meio disperso, fora de foco. Então, evitem também esse momento, tá? E a quarta toda vai ser ruim, gente, tá? Por quê? A Lua vai chegar ao mesmo grau de Saturno depois desse momento, né? Que vai ser aqui às 17h31, exatamente essa conjunção aqui. Então, a Lua está se afastando de uma quadratura com Júpiter e chegando à conjunção com Saturno. Aqui o clima da quarta, ele é parado, né? Ele vai ficando bem parado, principalmente ali no período da tarde, e um pouco enroscado, né? Se você tiver que lidar com atividades muito cheias de procedimentos ou de técnicas, pode ser difícil. Então, se você puder escolher um outro momento, seria até melhor, porque aqui é dada bastante complexidade, né? Dificuldade em seguir o caminho natural das coisas, imprevistos, complexidades, desvios, dificuldade de compreensão. É uma influência muito lenta, enroscada, gera problemas, né? Tem uma configuração bem problemática. Então, a quarta-feira é um dia bem chatinho aqui desta semana, tá bom? Depois das 17h31, quando a Lua chega a essa conjunção, até que ela ingresse em Áries, ela está em 18 ainda e 55, até que ela ingresse em Áries, vai percorrer bastante caminho, só que ela está fora de curso, ela não vai chegar a novos aspectos, ainda aqui em Peixes. E então, depois das 17h31, a noite da quarta, o início, a manhã toda da quinta-feira,
vem com um perfil um pouco lento, meio preguiçoso, assim, sabe? Meio paradão, assim, meio encostado mesmo, né? Aí o que vai acontecer no dia 25, que é quinta-feira, às 11 horas e 52, é quando a Lua vai ingressar no signo de Áries. Vai mudar um pouco o clima, né? Porque, obviamente, tanto o Áries já tem muita velocidade, é um signo cardinal do fogo, como a regência de Áries é de Marte, e Marte também está num signo com calor. E vai mudar bastante o clima, assim, pensando em velocidade, clima geral das coisas, gera um pouquinho mais de movimento. Mas não chega a ser adverso no sentido de confusão, de brigas e tal, porque assim que a Lua ingressa aqui em Áries, ela vai começar a estreitando esse trígono com o Sol. Bom, e então, gente, o Sol tá no domicílio dele, né? Ele tá bem forte. Nesse momento aqui, abrindo para Brasília, ele tá angular, inclusive, né? E a Lua está no ponto da exaltação do Sol. Então, gente, esse momento ele é muito auspicioso para início de atividades, pensando no sentido eletivo. Ele é bastante auspicioso, voltado para o atingimento do objetivo e sucesso mesmo. Se você tiver que lidar com alguma figura de autoridade, é bem legal aqui, vai conseguir. Mas se tiver que lidar com qualquer assunto, gente, trígono com essas condições de favorecimento para o Sol é muito, muito legal, tá? Então a gente tem aí um clima muito bom na quinta-feira, ali às 17h29 é o momento perfeito. Só que desde as 11h52, quando a Lua ingressa em Áries, ela já está gradualmente aumentando essa influência. Então a gente vai pegar a tarde basicamente inteira, né? Da quinta-feira com esse momento altamente favorável. Quinta é um dia legal, tá? Quando for 17h36, um pouquinho depois, a Lua vai ter um outro aspecto harmonioso, agora com Marte. E ela está no signo da regência de Marte. Então, gente, isso vai acontecer 17h36, né? Alguns minutinhos depois só do trígono com o Sol. Mas, gente, vem com toda a tarde, bem legal aqui para a Lua, tá? Muito bacana. A quinta-feira é o melhor dia da semana para início de atividades, porque não só é otimista, mas é fácil, o objetivo se cumpre, é descomplicado, vai chegando ao resultado que você espera, como tem também bastante motivação e empolgação, assim, mas de uma maneira muito favorável, né? É altamente realizador, as duas influências, né, são muito realizadoras, tá? Bom, e velozes também, né? Vocês vão perceber aí um ritmo mais desenrolado na quinta-feira. Agora, quando for 19h42, a gente tem o outro ingresso da semana. Agora é o Mercúrio ingressando em Virgem. Está ingressando aqui no seu domicílio exaltação. Mercúrio ingressando em Virgem vai trazendo um pouco mais de praticidade para trâmite geral das coisas, né? Os assuntos ligados a estudos, a procedimentos, equipamentos, assim, eles ficam mais fáceis, né? A parte mais instrumental da realização das coisas já fica um pouco mais fácil. E na quinta-feira, então, às 19h42 é o momento exato do ingresso, né? E a gente encerra aqui o movimento, né? Então, depois desse momento aqui, às 19h42, não vamos ter novos aspectos e nem ingressos, tá? Mas a quinta, no meu ponto de vista, um dos melhores dias. O domingo também vem com bastante facilidade, né? O domingo, uma parte da segunda. Essa semana tem vários momentos muito interessantes aí para iniciativas, tá? Agora, gente, o dia 26, que é sexta, vem com o aspecto da Lua fácil, então lembrem-se que no dia anterior, o último aspecto da Lua foi um aspecto de 60 graus com Marte. Ela se afasta gradualmente desse aspecto fácil e chega a esse aspecto fácil com Júpiter. Então, Júpiter é um benéfico, Júpiter tem uma característica de otimismo, ele está aqui ainda no próprio termo dele, então ele não está assim exatamente muito prejudicado pelo fato do detrimento, né? Estar no próprio termo egípcio ajuda um pouquinho, e esse perfil ele vai dinamizando o desenrolar dos assuntos com rapidez, com otimismo, com confiança, mas é muito despojado, e principalmente se você tiver que aplicar mudanças importantes, seja em qualquer tema, pode ser muito legal também, tá? Ele não é muito introspectivo assim para meditação em assuntos místicos, tem um perfil altamente curioso, e algumas surpresas ou oportunidades podem ser boas, né, durante esse momento, já que o aspecto é muito favorável, então ele vai criando um campo fácil para aproveitar algumas oportunidades. Mas, gente, aqui eu falo de oportunidades que podem ser de todos os níveis, né? Pode ser uma oportunidade simples em alguma atividade que você esteja fazendo,
sei lá, encontrar uma promoção para comprar alguma coisa aí do seu cotidiano, pode ser nesse sentido. Ou conseguir encontrar um desvio para fazer um trabalho um pouco mais fácil, conseguir encontrar uma solução para um probleminha ali cotidiano, como também pode ser para algum assunto maior, né? Se você estiver em busca de algumas oportunidades ou alternativas, esse momento é muito favorável, né? Os aspectos bons da Lua. Mas ainda vai ter um outro aspecto bem legal aqui na sexta-feira, tá, gente? Que é um aspecto com Vênus, Vênus em Leão. Aqui a gente tem um trígono acontecendo de signos do fogo. É muito motivador, assim, muito motivador, muito otimista. O mundo feminino é muito legal, tem uma relação direta com a estética das coisas, com a beleza, com a harmonia de uma forma geral. Mas Vênus está num signo do fogo que tem a ver com diversão, empolgação, com glamour, com um lado brilhante, assim, né? Mais satisfatório da vida de uma maneira geral. E, bom, quinta e sexta, dias ótimos para iniciar atividades, para empreendimentos de maneira geral, investimentos, coisas desse tipo, né? Não escorregue em nenhum perfil muito desafiador. E é empolgante também, né? Feliz, assim, tem um perfil feliz, tá bom? Agora, gente, o sábado, 27 de julho, vai acontecer é que depois do trígono entre Lua e Vênus, às 19h14 na sexta, a Lua vai ficar fora de curso. Ela vai ingressar em Touro no sábado, mas lá tarde, tá? Já 14h22 no horário de Brasília. Então, a gente vai ter o início do sábado com a Lua em Áries, que tem muito movimento, é descomplicada, é despojada, só que para início já não é assim um dos melhores momentos, porque a Lua vai ficar fora de curso. Mas em termos de ânimo, é bem legal. Então, a gente tem a manhã toda da madrugada e manhã toda do sábado com um favorecimento do humor, também é descomplicada, né? A Lua em Áries não é propriamente uma configuração assim, alegre, despojada no sentido de festivo, né? O Áries é um signo de regência de Marte, mas é muito descomplicado e tem bastante vigor, né? Bem, bastante velocidade. 14h22, quando a Lua ingressa em Touro, pode mudar um pouco o ritmo das coisas. O Touro é um signo da Terra, é um signo fixo, não tem muito mais esse perfil de agitação no ar. Mas aqui a Lua está na exaltação dela e os signos de Terra, eles têm linearidade, tá? Então só diminui um pouco mais a velocidade, mas para cumprir com as coisas não é ruim, né? Já não tem muita velocidade, mas vai seguindo aí fácil. Depois que a Lua ingressa em Touro, ela vai chegar a um aspecto bastante favorável com Mercúrio. É um trígono. O Mercúrio também está forte, também está no domicílio na exaltação. Para inícios, então, essa influência é muito legal, né? Se você estiver pensando em escolher um momento para iniciar uma atividade, esse momento é altamente satisfatório. Muito descomplicado, altamente técnico, se você tiver que lidar com atividades técnicas, cheias de procedimentos, bacana. Não é uma das configurações muito eloquentes, né? É um trígono de terra, ele é mais técnico mesmo, né? Mas se você tiver que conversar com alguém, vai conseguir chegar ao ponto final. Ele não é dado assim a muita diversão, né? Ele é um pouco mais realizador de maneira pontual. Agora, para estudar também é muito legal, é um perfil que acaba melhorando bastante, uma versatilidade, já que a Lua aqui, né, no signo fixo, fica um pouco sem versatilidade. Mas quando se encontra aqui com Mercúrio em Virgem, né, que é mutável, vai criando um campo mais versátil. Então, gente, à tarde, 16h35, que é o momento perfeito desse aspecto, vai sendo bem legal. Desde o ingresso da Lua em Touro, vai sendo aí realizador, fácil, muito descomplicado, prático, bem legal também. Agora, depois desse momento, a Lua vai chegar num aspecto desafiador, com o Sol. Então, a gente iniciou a semana com o aspecto do Sol, e termina a semana com o aspecto do Sol. Aqui a gente dá início para a fase minguante, tá, gente? É uma fase minguante de signos fixos, o Sol tá forte e a Lua também, só que é um pouco rígido, né? Então, assim, para início de atividades eu não recomendo, tá? Porque aqui a gente tem muita rigidez, ela é um pouco mais acomodada, essa influência. E já não tem aquele despojamento, já não tem uma facilidade para fluir com as coisas, ela é meio mantenedora, quadratura, né? Dos luminares. Mas se você tiver que lidar com assuntos para estabilizar e manter, até que essa quadratura não é altamente desafiadora, porque os dois estão muito fortes. Não é legal para iniciativas ousadas, não é muito legal para aplicar mudanças, nem para assim, ir por caminhos muito diferentes. Ela é muito rígida, é mais para manutenção, e às vezes até para conseguir manter o passo pode ser difícil, né?
Se você tiver que lidar com figuras de autoridade, não é o momento, pode encontrar muita resistência e negativas também, né? É uma quadratura, representa empecilhos e tudo mais. Esse momento perfeito da quadratura Sol e Lua vai ser às 23h51 do sábado, tá? Então aqui já requer um pouquinho mais de atenção do final da tarde em diante, né? Já não é tão legal. Mas mantendo a rotina, não vão seguir aí, não vão ter grandes adversidades, tá? Bom, encerramos a semana com o aspecto do Sol, como eu falei para vocês, tá? Não esqueça de curtir aí se você gostou do vídeo, me ajuda muito a divulgar aqui o canal e deixar os seus comentários, tá? Me dá um oi aí, me fala para o que está assistindo, de onde você está assistindo aqui o vídeo. Um abração forte, agradeço a todos, até o nosso próximo vídeo, então, até mais.